Shalom, amada igreja. Já peço aos irmãos para abrir vossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 6, amém? Capítulo 15. Já agradeço a Deus pela oportunidade e a pastora por estar me confiando mais uma vez trazer a poderosa palavra do Senhor para a igreja, amém? Romanos 6, capítulo 15. Romanos 6, a partir do 15. Amém. Amém, igreja? Aqueles que encontraram dão glória a Deus. Aleluia. Vamos estar lendo. E então, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Amém? Peço aos irmãos que voltem aos seus assentos, glorificando o Senhor. Glória a Pai. Bom, aqui, nesta carta aos Romanos, Paulo, ele deixa bem claro que a salvação é um presente de Deus para nós. Paulo, ele deixa bem claro nesta carta aos Romanos que a salvação é um presente de Deus. E ele vai falar nessa carta aos Romanos, nos primeiros capítulos, sobre como nós podemos ganhar, como nós podemos obter essa salvação. Ele vai falar também da salvação pela graça. Ele vai falar do Evangelho de Cristo. Então, ele vai falar para os romanos nesta carta sobre a salvação pela graça, né? E sobre como nós podemos obter, ganhar esta salvação, né? Como Deus fez isso, como nós podemos obter essa salvação. E ele vai também falar um pouco sobre o Evangelho, né? Qual é que o Evangelho, ele não veio só para nos salvar, simplesmente nos salvar, mas para nos transformar, para nos fazer viver em novidade de vida, para nos dar uma vida nova. Porque nós viemos para o Evangelho quando nós levantamos a nossa mão e nós entregamos a nossa vida para Jesus. Então, a partir daí, é necessário nós vivermos em novidade de vida. É necessário nós termos uma vida nova. Então, aqui no versículo 15, ele faz uma pergunta que eu creio que ele imaginou que algumas pessoas iam fazer essa pergunta. Ou seja, então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? E automaticamente, imediatamente, ele logo responde: de modo nenhum. Ou seja, porque muitas vezes a pessoa ela pensa assim: não, a salvação é pela graça, nós somos salvos pela graça, então nós podemos continuar fazendo tudo o que queremos. Eu posso continuar fazendo o que eu gosto, eu posso continuar vivendo do mesmo jeito, eu posso continuar fazendo tudo aquilo que eu fazia antes, tudo aquilo que eu gostava de fazer, porque a salvação é pela graça. Ah, irmão, a salvação é pela graça, não precisa mais você deixar de fazer nada, você pode fazer o que você quer, você é livre
para fazer o que você quer, para viver da maneira que você gosta, para ir onde você quiser, para fazer o que você quiser. Só que a salvação é pela graça, sim. Mas esta graça, a graça de Deus, ela não pode servir como desculpa para mim e para você, para vivermos nas mesmas práticas de antes. A salvação é pela graça, sim, mas essa graça de Deus, ela não dá permissão para a gente continuar vivendo como vivíamos antes, para a gente continuar nas mesmas práticas, para a gente continuar praticando as obras das trevas. A graça de Deus, ela tem o propósito de libertar do pecado. A graça de Deus, ela tem o propósito de libertar o homem do pecado. Então, a partir do momento que alguém é alcançado por essa graça, alguém vem para o Evangelho, alguém entrega a vida a Jesus, mas ela decide continuar vivendo do mesmo jeito, vivendo da mesma maneira, praticando as mesmas obras de antes, fazendo o que ela quer, fazendo o que ela pensa que ela deve fazer, continuar vivendo da mesma forma, logo ela está o quê? Anulando o verdadeiro propósito da graça, que é a libertação do pecado. Então, através da graça, nós devemos o quê? Saber que através da graça, a partir de então, nós devemos viver uma vida de obediência a Cristo. Nós devemos viver uma vida de obediência e santidade, porque esse é o verdadeiro propósito da graça. Libertar do pecado. Se antes você roubava, você não vai roubar mais. Se antes você se prostituía, não vai se prostituir mais. Se antes você adulterava, não vai adulterar mais. Se antes você vivia de mentira, de engano, você não vai mais viver na mentira e no engano. Porque o propósito da graça é libertar do pecado. O propósito da graça é fazer com que a gente entenda que a partir de agora nós temos que viver uma vida de obediência e de santidade. Então, era isso que Paulo quis dizer quando ele respondeu esta pergunta. De modo nenhum, ou seja, de modo nenhum nós podemos pensar que a graça, ela nos permite viver da mesma maneira. Que a graça, ela nos permite viver pecando, viver praticando as mesmas obras. Então aí ele vai falar, vai tornar a fazer outra pergunta. Será que vocês não sabem que vocês se oferecem como servos para a obediência ou para o pecado e para a morte? Porque se você vive obedecendo ao pecado, se você vive uma vida de pecado, se você vive uma vida de desobediência, se você vive uma vida de obediência ao diabo, a Satanás, fazendo as obras das trevas, fazendo aquilo que agrada a Satanás, logo você está caminhando para a morte. Você está obedecendo para ir a passos largos para o inferno. Mas quando você resolve obedecer a Deus, quando você resolve obedecer a justiça de Deus, viver uma vida de santidade e obediência com Deus, então logo você está caminhando para uma vida eterna com Cristo. Então, qual é o motivo que nós temos para obedecer? O motivo que nós temos para obedecer é que nós devemos reconhecer que a graça, nós fomos alcançados pela graça salvadora de Cristo, nós fomos alcançados pela graça da salvação para vivermos uma vida de obediência e santidade com Cristo, para vivermos uma nova vida com Cristo, para sermos novas criaturas e não para continuar nas práticas de antes, não para continuar numa vida de desobediência, mas para viver uma vida de obediência e santidade. Então ele vai dizer aí, mas graças a Deus que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues. Então ele está dizendo, né, graças a Deus que vocês, eu e você antes éramos o quê? Antes nós éramos escravos do pecado. Nós fazíamos o que queríamos, nós íamos onde a gente queria, nós sentávamos na mesa com pessoas para beber, nós falávamos o que queríamos, abríamos a nossa boca para falar o que viesse na nossa boca, a gente falava. Nós vivíamos uma vida completamente desregrada, completamente fora dos parâmetros de Deus, completamente fora daquilo que Deus espera de nós. Então, só que
Isso lá outrora, quando nós éramos escravos do pecado, quando nós vivíamos de qualquer maneira. Mas a partir do momento que nós fomos alcançados pela graça salvadora de Cristo, a partir do momento que a graça de Deus nos alcançou, então nós entendemos que agora nós temos que obedecer. Então a partir daí que nós decidimos obedecer, com o nosso coração, obedecer a doutrina a que fomos entregues. Que doutrina é essa? A doutrina de Cristo, a doutrina da palavra do Senhor, a doutrina do Evangelho de Cristo. Então quando nós abandonamos o pecado e decidimos viver uma vida de obediência à doutrina do Evangelho, de obediência a Cristo, então nós finalmente seremos libertos. E então nós verdadeiramente vamos estar sendo libertos do pecado e vamos verdadeiramente nos tornar servos de Deus, servos de Cristo, servos para a justiça. Amém? Então, quando nós decidimos servir a Cristo, entregamos a nossa vida a Cristo, nós precisamos entender que nós só vamos ser libertos através da obediência. É impossível um homem, uma pessoa ser liberta se ela não decidir obedecer. Cristo, Ele nos salvou, Ele foi na cruz por mim e por você, Ele pagou preço de sangue, Ele pagou um alto preço pela mim e pela sua vida. Mas é necessário, a partir de então, nós resolvemos viver uma vida de obediência, nós vivemos uma vida de santidade. Nós vamos ver que em João 8,31, Jesus ele vai falar para os judeus que creram nele o quê? Ele vai dizer para aqueles judeus o seguinte: se vocês verdadeiramente permanecerem em minhas palavras, vocês então serão verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, Jesus ele diz: não basta apenas você dizer que crê, mas você precisa permanecer na palavra, você precisa permanecer na verdade, você precisa permanecer na palavra de Cristo. E o que é permanecer na palavra de Cristo? É você obedecer, é você colocar em prática, porque não adianta eu vir para a igreja todo dia, não adianta eu ouvir pregação todo dia, não adianta eu ouvir Deus falar e eu não obedecer, não adianta eu ler a Bíblia e eu não colocar em prática o que está escrito nela, porque a Bíblia é a própria boca de Deus falando com a gente, é a própria palavra de Deus, é a verdade que nos liberta. Então, se nós queremos ser verdadeiramente libertos, é necessário permanecer na palavra. Era isso que Jesus estava dizendo àqueles judeus que creram nele. Não é necessário só crer, vocês precisam permanecer na minha palavra, vocês precisam permanecer na minha verdade, para que então vocês sejam meus discípulos. Porque eu não posso dizer eu sou discípula de Cristo, eu sigo a Cristo, se eu não vivo a palavra dele. Eu não posso dizer que eu sigo a Cristo verdadeiramente se eu não vivo aquilo que está escrito na palavra, aquilo que o Senhor deixou na sua palavra. Porque o Senhor diz o quê? Em João ainda 8,32 ele diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade é que liberta, a palavra do Senhor é que liberta. Mas é necessário que eu e você queiramos ser libertos, é necessário eu e você darmos lugar a Jesus, porque Jesus, eu digo uma coisa a você, Jesus ele não vai chegar nem em você para tirar o nosso pecado. Jesus ele não vai arrancar o seu pecado se você não estiver disposto a renunciar, se você não estiver disposto a verdadeiramente abandonar o pecado. Ele só vai tirar o pecado de você se você tomar a decisão de renunciar, de abrir mão do seu pecado. Então logo eu entendo o seguinte: para nós sermos libertos é necessário ter obediência, é necessário obedecermos a Cristo, obedecermos a sua palavra, obedecermos, vivermos na prática da palavra, praticarmos, não só sermos ouvintes, mas praticantes da palavra. Então, para nós sermos libertos verdadeiramente, é necessário renunciar, é necessário
Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Então não é possível você seguir a Jesus se você não está disposto a negar as suas próprias vontades, se você não está disposto a negar os desejos da sua carne, as suas próprias vontades, as suas velhas práticas. É necessário você negar a si mesmo, negar seus desejos, negar suas vontades, negar aquilo que você gostava de fazer. Você entende que você não vai fazer mais, porque você precisa viver uma vida de obediência a Cristo. Então Cristo, ele só pode libertar o homem e a mulher quando ele e ela decide ser liberto, quando ele e ela decide abandonar o pecado. Porque o que é renúncia? Jesus, ele exige de nós renúncia. Ele exige, o Evangelho exige de mim e de você renúncia. Mas o que é renúncia? A renúncia não é que Deus que vai chegar e tirar o seu pecado. Não é Deus que vai chegar em você e vai arrancar aquilo que está errado com você, aquilo que você gosta de praticar. Ele não vai chegar e não vai arrancar. Pelo contrário, ele quer que você abra a mão do pecado. Ele quer que você abra a mão dessas práticas. Ele quer que eu e você abramos mão daquilo que não condiz com o que a palavra nos ensina, daquilo que não condiz com o que ele nos deixou na palavra dele. Então muitas vezes a gente ora e a gente pede a Deus: Senhor, remove de mim essa prática, remove de mim esse pensamento, tira de mim esse pecado, as coisas que não te agradam. Mas Deus, ele diz para mim e para você que somos nós que temos que abrir mão, somos nós que temos que decidir renunciar. Ele pode até nos ajudar de forma sobrenatural a abandonar, a deixar o pecado, a mudar de vida, mas ele quer ver se você e eu estamos verdadeiramente decididos a mudar, se nós estamos verdadeiramente decididos a renunciar, decididos a ser realmente transformados. Porque Jesus, ele está pronto para libertar, mas ele só liberta aquele que quer ser liberto. Ele não tem como libertar alguém que não quer ser liberto. Jesus não tem como libertar uma pessoa que não quer abandonar as suas velhas práticas. Ele não tem como libertar uma pessoa que não quer abandonar o pecado. Jesus, quando ele alcança alguém com a sua graça, quando ele traz alguém para o Evangelho, ele traz para ser transformado, ele traz para viver uma nova vida. Lá em Mateus 7, 13, 14, ele vai falar da porta estreita e da porta larga. Ele vai dizer o quê? Que larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e que estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida eterna. Então ele está dizendo o seguinte: para você ser salvo, para você ser liberto, não tem outra opção, não tem outra alternativa. A alternativa é a porta estreita, a alternativa é o caminho apertado, a alternativa é a renúncia. Quando você quer ser liberto, você precisa renunciar, você precisa abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, das suas velhas práticas. Você precisa abrir mão do pecado, porque o caminho, a alternativa para mim, para você chegar no céu, para mim, para você alcançar a vida eterna, ainda é e sempre vai ser a porta estreita, sempre vai ser o caminho apertado. O caminho não alargou, a porta não ficou mais larga, o caminho não ficou mais largo. É você e eu que temos que nos moldar para passar pela porta estreita. É você e eu que temos que entender que a porta estreita é a porta da renúncia, que a porta estreita é a porta da renúncia. Não tem como você passar pela porta estreita querendo fazer tudo o que você quer, tudo o que você gosta. E eu tenho uma notícia para lhe dar. Se você pensa que você vai ficar no Evangelho, mas que você vai continuar fazendo tudo o que você gosta, tudo o que você fazia antes, que você vai continuar praticando as mesmas obras de antes, que você vai continuar fazendo tudo
tudo aquilo que você deseja, você não vai entrar no céu. Porque o caminho para o céu continua sendo a porta estreita. O caminho para o céu continua sendo o caminho apertado. Então é necessário renunciar, é necessário abrir mão do pecado. Lá em Romanos mesmo, aí mesmo no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, a palavra vai dizer, Paulo vai dizer o seguinte: não vos conformeis com os padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Então ele está dizendo que a gente como crente, a gente quando vem para Jesus, quando entregamos a nossa vida a Jesus, não podemos mais nos conformar com os padrões do mundo. Não podemos mais viver conforme o mundo, conforme os padrões deste mundo, mas devemos ser transformados pela renovação da mente. Mas como assim? Através do poder da palavra. Porque aqui, nesta palavra, tem toda a receita para você ser liberto. É através da palavra que Deus deixou. É através da palavra de Deus que nós vamos aprender como devemos nos comportar, como devemos falar, como devemos agir, como devemos nos vestir, como devemos pensar, como devemos ser, como devemos ser transformados. Então, através da palavra, na palavra de Deus, nós encontramos a receita sobre como devemos ser, como devemos pensar, como devemos falar, como devemos agir. Então não tem como você vir para Jesus, entregar a sua vida a Jesus e continuar nas mesmas práticas. Jesus, ele não vai libertar quem não quer ser liberto. Jesus, ele só vai libertar aquele que quer ser liberto, aquele que está disposto a abrir mão do pecado, aquele que está disposto a renunciar, aquele que está disposto a virar as costas para o pecado, aquele que está disposto a dizer não para as bandejas de Satanás. Porque se Deus, ele quer te libertar, ele quer me libertar, mas se Satanás, ele via a bandeja e você olha e você deseja e você quer e você aceita a bandeja de Satanás, Deus, ele não vai poder fazer nada por você. Ele não vai te libertar dessa maneira. Para você ser liberto, você precisa aprender a dizer não. Você precisa dizer não para as suas próprias vontades. Você precisa entender que com Jesus a vida tem que ser diferente. Com Jesus a vida tem que ser transformada. Jesus, ele veio a esse mundo em forma de homem. Ele veio a esse mundo para morrer por mim, por você. E ele foi o maior exemplo de obediência ao Pai. Ele vai dizer lá em João 6,38 que ele veio, ele desceu do céu não para fazer as próprias vontades dele, mas para fazer a vontade do Pai, a vontade daquele que o enviou. E por que eu e você viemos para Jesus? Eu e você fazemos um compromisso com Jesus e queremos permanecer do mesmo jeito. E queremos fazer o que fazíamos antes. E queremos permanecer da mesma forma. E queremos continuar nas mesmas práticas. Jesus, ele veio como exemplo para mim e para você. Ele veio mostrar para mim e para você que é possível sim obedecer, que é necessário obedecer. Ele veio mostrar a mim e a você que ele foi o maior exemplo de obediência e que nós devemos seguir o exemplo dele e devemos ser obedientes também. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então, muitas vezes, aí Paulo, ele vai falar na carta aos Romanos o seguinte: uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Ou seja, ele diz, Paulo aqui ele está dizendo o seguinte: antes, outrora, lá atrás, eu e você usávamos os nossos corpos, os nossos membros, para quê? Para dar uma ocasião à carne. Nós usávamos os nossos membros, nós usávamos os nossos corpos para nos prostituir. Nós usávamos os nossos membros para mentir, para enganar. Nós usávamos os nossos membros para viver uma vida de adultério, de fornicação, de bebedeira, de palavras torpes. Nós usávamos os nossos membros para obras das trevas.
E a palavra vai dizer que essas obras, elas levam o quê? A morte. Porque qual é o resultado daquela vida que nós vivíamos lá atrás? O que é que nós colhemos? O que é que nós colhemos daquela vida que nós vivíamos? Onde até achávamos que tínhamos liberdade porque fazíamos o que queríamos. A gente achava que a gente era livre. Ah, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero. Mas era uma grande mentira de Satanás. Porque quando eu e você fazemos o que a gente quer, fazemos as nossas próprias vontades, seguimos os nossos próprios caminhos, praticamos aquilo que desagrada a Deus, nós somos escravos do pecado. Nós somos escravizados pelo pecado. Então, Paulo ele diz aqui o seguinte: antes vocês usavam seus corpos para praticar as obras das trevas, para praticar as obras que levavam à maldade. Vocês eram escravos da impureza, escravos da maldade. Ou seja, você usava os seus corpos para desonrar a Deus com mentira, com fofoca, com fornicação, com adultério, com prostituição. Pessoas usam seus membros, seus corpos para beber, para usar drogas, ou seja, para viver uma vida de pecado, para viver uma vida que conduzia à morte. Então ele diz: agora que vocês vieram para o Evangelho, agora que vocês foram alcançados pela graça da salvação, agora vocês vão usar os vossos corpos para obras de justiça, para obras de santificação, para que outras pessoas olhem para vocês e desejem também mudar de vida, e desejem também ser salvos, e desejem também servir a Jesus, e desejem também servir ao Senhor. Porque quando você vivia lá atrás, você fazia o que o diabo queria, você fazia tudo o que o diabo ordenava, você vivia uma vida de pecado, você vivia uma vida escravizada pelo pecado, e você vivia uma vida que agradava ao diabo e desagradava a Deus. E daquela maneira estava o quê? Caminhando para o inferno. Mas você veio para o Evangelho, você fez uma aliança com Jesus, você entregou a sua vida a Jesus. Então é necessário ser liberto, é necessário passar a viver uma vida de obediência com Cristo, uma vida de santidade, para que você seja realmente liberto e para que você seja realmente salvo. Então, Paulo ele fala aqui o seguinte: vocês escolheram o que daquela vida de antes? Vocês viviam como queriam, faziam o que queria, usavam o que queria, ia onde queria, falava o que queria, pegava quem queria, ficava com quem queria, vivia a vida que queria. Mas o que foi que vocês escolheram com esta vida? Nada além de coisas que agora vocês sentem vergonha. E realmente, se nós olharmos para trás, se nós formos lembrar quem a gente era, o que nós fazíamos lá atrás, nós sentimos vergonha. Nós sentimos vergonha daquilo que a gente fazia antes, vergonha das nossas velhas práticas. Porque se você não consegue sentir vergonha do que você fazia, se você não consegue sentir desejo de largar aquilo que você fazia antes, você ainda não conheceu a graça de Deus. Você ainda não conheceu essa graça da salvação. Porque quando nós conhecemos a graça, quando nós conhecemos a graça de Deus, essa graça que salva, que liberta, então nós tomamos nojo do pecado, nós tomamos nojo das práticas de antes. Quando nós lembramos do que praticávamos antes, quando nós lembramos do que antes a gente fazia, nós sentimos nojo, nós sentimos arrependimento. Tem coisas que a gente lembra que a gente fez, que se a gente pudesse, a gente voltava no tempo para não fazer mais. A gente voltava no tempo para não ter feito aquilo, para não ter seguido por aquele caminho. Mas isso só se dá quando nós entendemos que essa graça, ela vem para nos libertar do pecado. E isso só será possível quando nós obedecermos a Jesus, quando nós obedecermos a palavra, quando nós tivermos uma vida de obediência e uma vida de renúncia, quando nós entendermos que nós temos uma vida, que nós temos que levar uma vida de renúncia, uma vida de obediência com Cristo. Porque Cristo ele não vai nos libertar se nós não dermos lugar. Cristo ele não vai nos libertar se nós não estivermos
nós não estivermos dispostos a abandonar as obras das trevas, as velhas práticas. Cristo, ele só vai libertar alguém que deseja ser liberto. Cristo, ele só vai libertar alguém que decidiu, que escolheu não trilhar mais, não enveredar mais pelo caminho do pecado, pelos prazeres do pecado. Alguém que decidiu viver uma vida nova com Cristo. Alguém que decidiu viver uma vida de novidade com Jesus. Porque Jesus, ele não chamou a mim e a você para vivermos a mesma vida de antes, mas para viver uma vida de obediência, para que assim nós possamos chegar no céu, para que assim nós possamos alcançar a vida eterna. Porque aí no versículo 23 ele vai dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ele deixa bem claro aqui, para mim e para você. Paulo, ele deixa bem claro que o salário do pecado é a morte. Então, se nós decidimos viver uma vida com Cristo, nós precisamos entender que temos que abandonar a prática do pecado. Temos que abandonar o pecado. Temos que abandonar as obras das trevas. Aquilo que nós fazíamos antes não nos convém mais fazer. Se antes você mentia, agora a mentira não lhe convém mais. Se antes você se prostituía, agora você precisa entender que não lhe convém mais se prostituir. Se antes você adulterava, você agora precisa entender que não lhe convém mais viver uma vida de adultério. Se antes você vivia na fornicação, pegando um, pegando outro, pegando uma, pegando outra, você veio para Jesus, você precisa entender que não lhe convém mais viver desta maneira, mas que você precisa agora viver uma vida em santidade. E só é possível viver uma vida de santidade quando nós temos uma vida de obediência, quando nós decidimos viver uma vida de obediência, quando nós decidimos obedecer a Cristo, obedecer a palavra de Deus, obedecer aos princípios, obedecer aos mandamentos de Deus. Quando nós decidimos obedecer a Jesus, então assim nós seremos libertos, assim então nós seremos salvos, assim então nós alcançaremos a vida eterna. Não é possível que alguém alcance a vida eterna vivendo uma vida de obediência. Nós podemos passar a vida toda no Evangelho, nós podemos passar a vida toda dentro de uma igreja, nós podemos passar a vida toda dizendo que somos evangélicos, mas se nós não tivermos uma vida de obediência, nada adiantou. Nada vai adiantar. Naquele grande dia, eu lamento dizer, mas se você vive uma vida de desobediência, você vai ficar. Se você vive uma vida de desobediência, você não vai subir. Porque a vida eterna, a salvação, a vida eterna com Cristo é para todos aqueles que obedecem. É para todos aqueles que decidem viver vida de santificação, de santidade. Porque a palavra diz que sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Então é necessário ter uma vida de santidade, é necessário ter uma vida de obediência. E isso só é possível quando nós entendemos que nós precisamos obedecer a palavra, que nós precisamos guardar a palavra no nosso coração e colocar em prática, porque não adianta só ouvir a palavra e não praticar, não adianta só ler e não praticar, é necessário praticar, é necessário obedecer, é necessário olharmos para o exemplo daqueles na Bíblia que tiveram uma vida de obediência, tiveram uma vida de obediência com Cristo e com isso alcançaram as bênçãos de Deus. Então não é possível que eu e você venhamos para o Evangelho, que eu e você digamos que somos evangélicos, que somos seguidores de Cristo, se nós não estamos ainda dispostos a abandonar o pecado, a abandonar a prática do pecado. Jesus, ele não vai chegar para ninguém e fazer ninguém abandonar nenhuma prática. Jesus, ele quer que eu e você decida. A decisão está comigo e com você. Ou nós trilhamos pelo caminho largo, ou nós trilhamos pelo caminho apertado. Ou nós decidimos entrar pela porta larga, ou nós decidimos continuar
ou nós decidimos entrar pela porta estreita, ou nós vamos continuar a vida toda passando pela porta larga, porque é mais fácil, e vamos perder a nossa salvação, e não vamos ser libertos, e não vamos poder entrar no céu, porque no céu não entra pecado, no céu não entra a pessoa que vive na prática do pecado, a pessoa que não busca a santidade, que não busca uma vida de obediência. Então é necessário viver uma vida de obediência com Cristo, é necessário viver uma vida de obediência e santidade, para que o Senhor ele possa operar nas nossas vidas. O Senhor, ele quer libertar a mim e a você, mas ele só pode fazer isso quando nós decidirmos mudar, quando nós decidirmos renunciar, quando nós decidirmos abrir mão. A renúncia, nós precisamos de uma vez por todas entender que a renúncia parte de mim e de você. A renúncia não é Deus quem vai fazer na minha vida e nem na sua vida. A renúncia somos nós que temos que fazer, somos nós que temos que estar dispostos, somos nós que temos que decidir abrir mão, decidir largar, decidir abandonar práticas que não agradam a Deus, práticas que nos tiram do caminho da salvação, práticas que vão nos levar para o inferno. Somos nós que temos que decidir abrir mão dessas práticas, somos nós que temos que decidir abrir mão desses pecados, somos nós que temos que decidir abrir mão dessas coisas que estão nos tirando da presença do Senhor, que estão nos tirando do caminho da salvação, que estão nos tirando do caminho para a vida eterna. É nós que temos que decidir renunciar, somos nós que temos que decidir abrir mão, somos nós que temos que tomar a atitude de mudar, a atitude de viver uma nova vida tem que partir de mim e de você. Não é Deus que vai fazer isso, somos nós quem vamos decidir, somos nós quem vamos escolher. Então, em qual porta você quer passar? Você quer passar pela porta estreita para ter uma vida de obediência e renúncia, para ter a vida eterna com Cristo? Ou você quer permanecer na porta larga e seguir a passos largos para o inferno? Porque na porta larga tudo é possível, tudo é permitido, você pode tudo. Na porta larga você pode continuar fornicando, na porta larga você pode continuar pegando várias mulheres, você pode continuar pegando vários homens, na porta larga você pode trair seu marido, trair sua mulher, na porta larga você pode viver enganando as pessoas, na porta larga você pode viver mentindo, trapaceando, na porta larga você pode viver enganando, você pode viver fofocando, você pode viver amaldiçoando as pessoas. Na porta larga você pode tudo. Agora você não vai poder entrar no céu pela porta larga. O caminho da porta larga ainda é o caminho apertado, ainda é a porta estreita, ainda é o caminho da renúncia, ainda é e sempre vai ser o caminho da renúncia, porque a palavra do Senhor vai dizer que pode passar o céu e a terra, mas as palavras dele jamais vão passar. Então essas palavras que estão aqui nunca vão passar, as palavras de Deus nunca vão passar. Deus não vai mudar um tio, nem um pingo de uma palavra que está aqui para satisfazer a minha vontade nem a sua vontade. Deus ele não vai mudar os caminhos dele para que eu e você possamos chegar no céu por um caminho mais fácil, por um caminho mais folgado, onde a gente pode fazer o que a gente quer. Não, o caminho para o céu continua sendo o caminho estreito, o caminho para o céu continua sendo a porta estreita, continua sendo o caminho apertado. A porta larga, ela leva para o inferno, e eu e você que temos que decidir, está nas nossas mãos fazer a escolha. Vamos continuar pela porta larga, fazendo tudo o que queremos, ou vamos decidir entrar pela porta estreita, pela porta da renúncia, pelo caminho apertado, para que possamos chegar no céu. Então, está na minha e na sua mão fazer essa escolha. É eu e você que temos que decidir. Somos eu e você que temos que resolver se vamos abrir mão do pecado ou se vamos continuar na prática do pecado. Porque Jesus, ele quer libertar, ele quer salvar a mim e a você, a todos, mas ele não vai libertar quem não quer ser liberto. Ele não vai libertar quem não está disposto
disposto a abrir mão do pecado. E não vem para cá dizer que você não pode, que você não consegue, que você não tem força, porque Jesus é a própria força. É Jesus quem nos dá força, é Jesus quem nos sustenta, é Jesus quem nos fortalece. E Ele deixou, quando Ele partiu desse mundo, quando Ele ressuscitou, Ele deixou o Espírito Santo aqui conosco, comigo e com você, para que a gente tenha força de continuar seguindo o caminho certo. Então, se você acha que você não tem força, peça força ao Espírito Santo, resolva, decida abrir mão do pecado, decida abrir mão dessas velhas práticas, decida abrir mão daquilo que você sempre fez, mas que você agora sabe que não agrada a Deus. Agora você sabe que essas práticas vão te levar para o inferno. Agora você sabe que essas práticas vão te tirar do caminho da salvação, do caminho da vida eterna com Cristo. Então abra mão desse pecado, abra mão dessas práticas, dê lugar a Jesus para que Ele te liberte, porque Jesus Ele está disposto a te libertar, mas é você que tem que tomar a decisão, é você que tem que abrir mão, é você que tem que renunciar, é você que tem que dizer não para o pecado, é você que tem que dizer não para aquilo que você sempre gostou, sempre desejou, é você que tem que dizer não para as velhas práticas. Então, o caminho da vida eterna continua sendo o caminho apertado, continua sendo a porta estreita. Jesus, Ele não mudou, a palavra dele não muda, a palavra dele continua sendo a mesma, a palavra do Senhor continua sendo a mesma. Ele não vai mudar para satisfazer nem a mim nem a você, e Ele não vai facilitar. Hoje em dia nós vemos muitos crentes, muitas igrejas espremidas de gente, muito cheias de pessoas. Por quê? Porque elas estão alargando a porta, elas estão abrindo mão da doutrina do Evangelho, elas estão proporcionando um Evangelho mais light, um Evangelho mais, como é que diz? Um Evangelho mais... um Evangelho mais light, um Evangelho onde tudo é mais fácil, um Evangelho onde você pode continuar fazendo aquilo que você gosta, aquilo que você sempre gostou de fazer, um Evangelho que você não precisa renunciar, um Evangelho que você não precisa abandonar velhas práticas. E então essas igrejas, elas estão espremidas, estão cheias, porque as pessoas, elas querem isso, elas querem caminho fácil, caminho largo, caminho que passe com facilidade. Só que esse caminho que passa com facilidade vai fazer muita gente chegar no inferno. A pessoa vai passar a vida toda dizendo que é evangélico, que é crente, não vai alcançar o céu. Vai passar a vida toda na igreja, mas não vai entrar no céu, não vai alcançar a vida eterna, porque a palavra de Deus, ela permanece a mesma, a palavra de Deus, ela permanece a mesma, o caminho continua sendo apertado, a porta continua sendo estreita, e a libertação só é para todos aqueles que decidem mudar, decidem ser transformados pela graça salvadora, decidem ser libertos do pecado, decidem dizer não para o pecado, decidem dizer não para as velhas práticas, decidem dizer não para as suas vontades, para as suas próprias paixões, para os seus próprios desejos. A libertação é para aquele que quer ser liberto, a libertação é para aquele que decidiu ser liberto, é para aquele que decidiu, não, a partir de hoje eu quero viver uma vida nova com Cristo, a partir de hoje eu quero viver uma vida de obediência, porque eu quero morar no céu, porque eu quero passar a eternidade com Cristo, eu não quero ir para o inferno, eu quero viver uma vida nova com Cristo, uma vida de obediência, porque o meu lugar é no céu, eu não quero ir para o inferno, eu não quero caminhar passos largos para o inferno. Então somos nós que temos que tomar essa decisão, somos nós que temos que ter esta visão, porque não adianta ninguém continuar com aquele pensamento de que a salvação é pela graça, então agora eu posso tudo. Não pode tudo. A graça, ela tem o propósito de libertar do pecado, e o pecado, a
gente conhece o pecado através da lei. Nós conhecemos o pecado através da lei. Então a lei, ela diz o que eu posso, o que eu não posso. A lei diz o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então a graça, ela tem esse propósito de nos libertar do pecado. A graça, ela não pode jamais servir de desculpa, como nós vemos por aí. Muita gente vivendo o evangelho da maneira que quer, do jeito que quer. Igrejas que antes até tinham doutrinas verdadeiras, baseadas no evangelho de Cristo, mas que hoje mudaram suas doutrinas para amoldar essa doutrina aos padrões do mundo, para atrair pessoas, atrair membros, atrair vidas, atrair principalmente jovens. Mas o verdadeiro propósito da graça, o verdadeiro propósito é libertar do pecado. Então não podemos vir ser alcançados por essa graça, ser alcançados pela salvação de Cristo e querer permanecer na mesma prática, querer permanecer do mesmo jeito. É necessário ter mudança de vida, ter vida nova. É necessário sermos transformados. É necessário querer ser transformado para que Jesus nos liberte, para que Jesus nos faça viver em novidade de vida, para que Jesus nos faça viver uma vida transformada, uma vida nova, uma vida que vai verdadeiramente nos levar para o céu, uma vida que verdadeiramente vai nos conduzir à vida eterna com Cristo, porque a salvação é um presente de Deus, mas a salvação é um presente de Deus para todo aquele que obedece, para todo aquele que decide viver vida de obediência e de santidade. A salvação e a vida eterna com Cristo não é para quem vive uma vida de desobediência. A vida eterna com Cristo não é para aqueles que decidem passar a vida toda enveredando pelo caminho do pecado, enveredando pelos prazeres do pecado, aqueles que não decidem abrir mão dos prazeres da carne, dos seus próprios prazeres, das suas próprias vontades. Então, nós só podemos ser libertos pela obediência a Cristo. Nós só podemos ser libertos quando resolvemos viver uma vida de obediência. Enquanto eu e você vivermos uma vida de desobediência, nós sabemos o que é certo, mas continuamos fazendo o que é errado. Deus já disse o que temos que mudar, mas nós continuamos praticando as mesmas coisas. Deus já falou que tem que deixar de ir por aqui, porque o caminho é por cá, mas nós insistimos em continuar pelo mesmo caminho. Então, assim, dessa maneira, nós não vamos ser libertos, e sendo assim, não vamos conseguir viver uma vida eterna com Cristo. É necessário entender que é necessário obedecer, é preciso viver uma vida de obediência, é preciso ser obediente para viver ser liberto. Muita gente quer ser liberto. Eu quero ser liberto, eu quero viver uma vida com Cristo, mas não abre mão das suas vontades, não abre mão das suas práticas, não abre mão do pecado, não renuncia. Então é impossível ser liberto quando eu e você não queremos ser libertos. Jesus, ele só liberta aquele que decide ser liberto, aquele que decide abrir mão do pecado, aquele que decide